E aí, gente, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo na nossa série aqui, Introdução à Programação em C. Hoje a gente vai explorar dois conceitos essenciais na programação em C, que são os vetores e as matrizes. Eles são estruturas de dados fundamentais para armazenar e manipular conjuntos de dados e valores. É uma maneira bem eficiente e bem fácil de mexer com esses dados. A gente vai aprender o que são, como funcionam e ver alguns exemplos práticos também. Primeiro a gente vai falar sobre os vetores. Um vetor é uma coleção de dados, de elementos do mesmo tipo, armazenados em posições contíguas de memória. Em termos mais simples, pense nele como se fosse uma linha de células, igual no Excel ou no Google Sheet, onde você tem as linhas e as colunas, só que aqui, quando a gente está mexendo com vetores, a gente pensa só nas linhas. Aqui no nosso código em C, para a gente poder declarar um vetor, a gente usa a seguinte operação. A gente vai declarar aqui um vetor de valores inteiros, que vai receber o nome de números. E para eu declarar a quantidade de posições que esse vetor vai ter, eu abro colchetes e digito a quantidade de posições. É importante notar que na programação 0 também é um número. Então aqui você não tem 5 casinhas, 5 posições, você vai ter 6, porque ele vai começar do 0, 1, 2, 3, 4, 5. São 6 posições da memória. Bom, aqui no programa em C eu só iniciei o meu vetor, mas eu não tenho nada dentro dele. Então, para a gente poder colocar alguma coisa dentro desse vetor, a gente dá um igual com chaves e a gente coloca aqui os nossos números inteiros. Beleza, feito isso, a gente tem aqui uma posição de 6, um vetor de 6 posições com 5 números inteiros armazenados dentro dele. Beleza, para eu poder acessar algum valor desse vetor, basicamente é só dar um printf aqui, só para mostrar para vocês como é que a gente pode acessar e ver os valores que estão dentro do vetor. Então a gente dá um printf, como a gente está mexendo com números inteiros, usou porcentagem D. E beleza, para a gente ver aqui qual um número aqui, uma posição, a gente dá o nome do vetor. E aqui dentro das chaves, aí no printf, vou colocar a posição que o número que eu quero acessar. Por exemplo, se eu quero ver o 1, eu não vou colocar a posição 1 aqui, eu tenho que colocar a posição 0. A importância do índice, de a gente entender que o índice inicial de um vetor e de uma matriz também, ela é 0. Então, por exemplo, se eu colocar 0 aqui, o programa lá vai retornar 1, porque o número 1 tá no índice 0 do vetor. Se eu colocar o índice aqui como 1, ele vai me retornar o valor 2. Porque ele vai começar assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ó, o índice 1 ele vai me retornar o valor 2, beleza? No último vídeo a gente viu os laços de repetição, a gente mexeu bastante com loops. E aqui nos vetores e matrizes a gente pode iterar esse vetor usando um loop. Então basicamente, um for, né? Int i igual a 0 e menor do que e mais para ele gerar os valores. Agora a gente dá um printf, porcentagem de e os nossos nosso vetor. Como aqui eu vou printar diversas posições, a gente não bota uma posição específica, como 1 ou 0, a gente bota o i. E o i é a nossa variável aqui de iteração. Mudando nosso código, ele vai imprimir todos os valores de 0 a 5. Né? Se eu colocar, deixa eu aumentar o número de posições de índices, se eu colocar mais valores aqui, ele não vai pegar todos, porque a gente está iterando aqui só de 0 a 5. Para a gente poder alterar ali o valor que aparece, a gente teria que alterar aqui nosso loop. Bom, feito isso, agora a gente vai passar para as matrizes, né? Agora que a gente entendeu um pouco sobre os vetores, vamos para o próximo passo, né? Uma matriz, ela é essencialmente um vetor bidimensional. Ela é formada por linhas e colunas, permitindo armazenar dados de uma estrutura mais organizada, né? Então aqui no nosso programa, para a gente poder declarar uma matriz, é basicamente um vetor, né? Só que o diferencial é que a gente tem aqui a linha, agora a gente vai ter também a coluna. Essa aqui vai ser uma matriz
3×3. Basicamente, para acessar os valores que estão nessa matriz, é basicamente a mesma coisa dos vetores, só que agora você vai ter que especificar qual linha que está e qual coluna que está, se você quiser acessar um valor específico dessa matriz. Então aqui dentro da nossa matriz, eu tenho esses valores aqui armazenados, e se eu quiser acessar, por exemplo, eu vou lá dar o printf, porcentagem de matriz 0, 0. Então fazendo isso, acessando a matriz na linha 0, coluna 0, ela tem que me retornar o valor 1, que está aqui na nossa matriz. Dando o código, é isso mesmo que acontece. Se eu quiser, por exemplo, acessar o 2, ele está na coluna 2. Já que a coluna é a segunda colchete aqui, só faço isso aqui, troco o 0 pelo 1, e a gente consegue acessar o valor 2. Se eu quiser acessar o valor 3, vai estar na coluna 0 e a linha no índice 1. Consegue acessar valor. Fazendo isso, a gente consegue brincar bastante com essa estrutura de dados. Já que a gente usou os loops para poder iterar lá o vetor, a gente pode fazer a mesma coisa para as matrizes. Só que dessa vez tem um ponto adicional, uma coisa que complica um pouquinho mais. Então, a declaração continua sendo a mesma. Aqui, 0 e menor que 2. Menores que 2 e mais. Beleza. Aqui dentro do nosso loop, a gente perceba que a gente só fez isso para a linha. Vamos interpretar, a gente tem que interpretar o i como se fosse a linha da nossa matriz e a letra j como se fossem as colunas. Isso é um padrão de programação que diversas linguagens usam. Então, já que a gente fez um loop só para as linhas, a gente tem que fazer um loop também para as colunas. Então a gente usa int j. A mesma coisa tem. J mais. Beleza, feito isso, agora a gente pode dar o print na nossa matriz. Print porcentagem nome da nossa matriz e a linha J, a linha I, né, coluna J. Feito isso, a gente consegue imprimir a nossa matriz utilizando o loop. Bom, então basicamente a gente poder entender algumas diferenças, né, diferenças práticas entre vetores e matrizes, é que a gente precisa identificar os aspectos, né? Por exemplo, os vetores, né, ele tem uma dimensionalidade de 1D, ele tem uma dimensão só. Enquanto as matrizes, elas trabalham com duas dimensões. O uso principal para vetores são listas simples, que é, por exemplo, quero armazenar alguns números ou alguns nomes. Já as matrizes, elas vão trabalhar mais com dados tabulares, como se fossem planilhas Excel, onde você tem diversos nomes, diversos dados. Um exemplo de aplicação para matrizes seria a tabela de vendas, né? O nome da venda, o produto, o valor, e um exemplo de aplicação para vetor, né? Que é algo mais simples, é só uma nota de alunos, por exemplo, né? Se eu quiser armazenar diversos dados, né? É bem mais fácil fazer isso utilizando vetores e matrizes do que criar diversas variáveis e acaba se perdendo no seu código. Então, é uma boa prática você utilizar sempre vetores e matrizes quando você está trabalhando com muitos dados, né? Dados bastante complexos. Beleza, voltando para o nosso código aqui dos vetores, a gente pode fazer também, criar um programa que vai calcular a soma dos elementos de um vetor. Então a gente tem aqui o nosso vetor que a gente usou anteriormente. Para fazer a soma, a gente precisa criar uma variável que vai armazenar, né, o valor da soma. Faz soma igual a 0. Beleza, aqui no nosso loop, né, vamos utilizar o loop para ficar mais fácil. Em vez da gente imprimir no loop, a gente vai somar. Somar igual mais igual números da nossa
nosso vetor. Beleza. Feito isso, ele vai somar todos os números do nosso vetor 0 até 5. Agora sim, tá? Printf soma dos valores. E a variável soma. Então a gente tem aqui no nosso vetor 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou uma. Agora sim, mudando a soma dos valores igual a 15. Então ele fez a soma. Se quiser fazer a multiplicação, a divisão, a subtração, é só você mudar aqui, claro, o nome da variável, né? É importante ter um identificador válido. E também a operação aqui dentro do loop. Uma coisa bacana que a gente pode fazer aqui com as matrizes é fazer uma matriz transposta, né? Então, basicamente, na matemática simples, a gente encontra a matriz transposta trocando a posição das linhas e colunas dessa matriz. Aqui no código em C é um desafio um pouquinho complicado e complexo para a gente pensar. Então aqui no nosso código a gente pode iniciar uma matriz simples, né? 2 por 2. E vai receber os valores 2, 3, 4. Beleza, agora a gente precisa ter uma variável, né? Uma matriz que vai ser a transposta. Ela não vai receber valores por enquanto. Então dentro do nosso loop aqui tem as linhas e as colunas. E aqui dentro a gente pode trocar a transposta, ela é J I, né? Vai ser igual matriz I J. Eu estou trocando as linhas pelas colunas. Beleza. Agora a gente só imprimir essa matriz transposta. Beleza, aqui praticamente eu imprimi a matriz transposta, né, as linhas e as colunas, e dei esse printf aqui entre os loops para ele mostrar a matriz bonitinha, quadradinha. Então a gente tem aqui a matriz normal, né, que seria as linhas 1, 2 e 3, 4. Executando o código, ele vai calcular a transposta e vai retornar aqui. Ele vai trocar aqui, ó, a coluna 1,3 virou linha 1,3, no 2,4 virou linha 2,4. Então basicamente é isso que é calcular uma matriz transposta em C. Bom, agora que você conhece os fundamentos de vetores e matrizes C, eu vou dar algumas dicas, né, para você praticar aí em casa. Tenta criar um programa que multiplica duas matrizes, experimenta ordenar um vetor usando algoritmo. Se tiver alguma dúvida, você pode pesquisar em diversos blogs, em diversos fóruns. Vai ter uma grande comunidade aí no C, com certeza vai ajudar bastante. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva aí. Até a próxima.